A paz do Senhor para todos. Meu nome é Daniel Vandir, estou trabalhando com a igreja aqui do setor Mapim, pastor da igreja. E hoje atendendo o convite do evangelista irmão Claudinho, para a gente fazer um breve comentário da lição número 12, onde tem por tema a urgência do discipulado. O texto áureo diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. A verdade prática: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Sabemos que esse textuário aqui praticamente é a base da igreja em relação ao discipulado. Nós sabemos que é preciso, para uma edificação de uma igreja, ou dos membros dessa igreja, ou até dos novos convertidos, é preciso ter uma base de apoio. E isto entendemos que o ensino da palavra é essa base para ajudar as pessoas que chegam na igreja, aceitam Cristo como Salvador e dependem muito do ensinamento da palavra de Deus. E isto só vai acontecer se nós, obreiros, cooperadores da obra do Senhor, temos essa responsabilidade de ensinar as pessoas que adentram no templo e aceitam a Cristo como Salvador. A verdade prática diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica está em Mateus 28, versículo 16 e 20, Atos, capítulo 2, versos 42 e 47. A introdução da lição diz: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Nós entendemos em Romanos, capítulo 10, versículo 14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós podemos entender que o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio. Então nós precisamos, através da pregação, ganhar as almas para o reino do céu. É aquilo que está escrito em Marcos 16 e versículo 1. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Posteriormente, então, a aceitação, o novo convertido, então, passa a ser desenvolvido na formação do seu caráter para o bem ou para o mal. Então nós precisamos ensinar para eles a verdade, mesmo através do ensinamento da palavra, para que eles possam ser bem conduzidos, aperfeiçoados para a obra do Senhor, para a sua própria salvação. O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, a palavra discípulo, que significa aprendiz, ou aluno, ou um seguidor. Isto, o discípulo, no primeiro tópico aqui, diz: o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Mateus 5, quando Jesus estava ensinando aquela grande multidão, não é mesmo? Onde tinha prazer em se assentar, não é mesmo? Dar o ensino aos seus discípulos, os seguidores de Cristo. E nós podemos ver que, para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino
ocupa espaço relevante no cristianismo, aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Nós podemos observar que é preciso a pessoa primeiro se assentar para aprender, para depois levantar para ensinar. O novo convertido, ele precisa de um fortalecimento na sua vida espiritual, e é através do seu mestre é que ele vai ter essa condição de começar a dar os seus primeiros passos na presença de Deus, aprender a forma correta de servir a Deus, né? Discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. É uma atuação através dos professores que possam instruir a pessoa no caminho que ela vai andar dali para frente. Nós precisamos estar bem apercebidos, aptos para ensinar aquelas pessoas que chegam na condição de novos convertidos na igreja. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus começou o seu sermão ali, Sermão da Montanha. O Senhor, apenas 3 anos de ministério foi suficiente para o Senhor Jesus instruir os seus discípulos para que eles fossem desse prosseguimento à obra de Deus. Segundo, a grande comissão, Mateus 28, 18 ao 20, é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar é ensinar todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações. Nova Almeida atualizada é matiteu, fazer discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Nós vemos aqui, irmãos, que quando o Senhor comissionou aquela grande equipe para o trabalho, ele enviou eles a fazer a obra, não é mesmo? Ensinando eles aquilo que eles aprenderam com Cristo. Em Mateus, em Marcos 16, e verso 1 a seguir, ele comissionou para que eles fossem e pregassem o Evangelho. Mas, na leitura que nós fizemos aqui, no texto áureo, portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que, além da pregação, nós precisamos dar continuidade no trabalho que o Senhor nos outorgou a fazer através do ensinamento da Palavra de Deus. Ensinar em todas as nações, ou façam discípulo de todas as nações. Então nós precisamos ter essa característica de uma igreja que prega para ganhar almas, mas também ensina para que elas permaneçam na verdade e sejam salvas. As doutrinas que nós pregamos através da palavra. E nós podemos ver que o mandamento que Deus deu, ou seja, o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, os discípulos gerando mais discípulos. É a mesma palavra que diz que ovelhas geram ovelhas. E os pontos doutrinários que Jesus ensinou no livro de Atos mostram os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Atos 2,42. Nós podemos entender que posteriormente à ida de Cristo, nós entendemos que os discípulos deram prosseguimento nessa grande obra, ou seja, de ganhar almas e também ensiná-las na prática do dia a dia a fazer aquilo que Deus quer que cada um de nós façamos e vivamos. Amém? Primeiro ponto, o que é o discipulado? O que é o discipulado? O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Cristo. A pessoa passa a ser discípulo de Cristo a partir do momento da aceitação a Cristo, a partir do momento em que decide a se converter.
Jesus escolheu 12 discípulos e os discípulos durante 3 anos de seu ministério na terra. Os ensinou na teoria e na prática. Depois os enviou para pregar e operar sinais em seu nome. Marcos 16 a seguir, e em Mateus 28, verso 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar significa ganhar almas. Ensinar é cuidar, orientar, instruir, aconselhar, edificar, tudo dentro da palavra de Deus, a nossa regra de fé e conduta. O primeiro passo que o discípulo tem que dar para ser salvo é crer. Mateus 16, verso 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O discípulo é aquele que crê nas pregações e nos ensinamentos, na doutrina fundamentada nas Sagradas Escrituras. Após crer, o segundo passo é nascer de novo. João 3, verso 3 ao 5. Jesus respondeu: é verdade, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5, Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O terceiro passo, ter uma vida de renúncia. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para ser discípulo de Jesus, o primeiro passo é crer, o segundo passo é nascer de novo e o terceiro passo, ter uma vida de renúncia. 3. A educação cristã. Façamos discípulos através desses cursos da igreja, de investir em colégio, em salas de aula. Paulo ensina seu filho Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, para nós ensinarmos os discípulos, precisamos persistir como Paulo educou a Timóteo, em ler e exortar e ensinar até que eu vá. Em 2 Timóteo 2, verso 2, o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Então, é a matéria que nós aprendemos, através do ensino da palavra, é que nós vamos trazer edificação para aqueles que são novos convertidos, que estão chegando na igreja, entendeu? Então, o Evangelho foi preparado, foi manifestado para ser pregado, e o centro do Evangelho, ele é didático em si. Ele foi preparado, foi manifestado para ser ensinado. Por isso devemos nos prepararmos para fazermos o melhor possível, para que através da educação cristã e até a educação secular possa manifestar a justiça e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É preciso haver dedicação nos estudos. Romanos 12, verso 7, a parte B, diz assim: se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Quando Jesus falava por parábolas, ele incentivava as pessoas a usar a mentalidade e procurar entender o que o mestre estava querendo dizer, despertar o interesse em conhecer a realidade do reino do céu. A educação cristã nos leva a um crescimento integral, e o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Lucas 2, verso 52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Nós podemos entender que o crescimento integral de Jesus trouxe para ele alguns benefícios. Primeiro, crescimento em sabedoria, é o crescimento intelectual. Segundo, crescimento em estatura, saúde física. Crescimento em graça para com Deus, saúde espiritual. E também, quarto, graça para com os homens, bons relacionamentos com todos, ou saúde social. Então, dessas coisas nós estamos aprendendo, acontece na vida de quem está
tendo um progresso na vida espiritual. A educação cristã pode ser cultivada em todas as áreas de vida que o Senhor nos dá, na face da terra, Amém? Nós precisamos entender o trabalhar de Cristo. O tripé do discipulado é a palavra comunhão e serviço. Essa teologia, a palavra comunhão, ela é singular, é única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Nós entendemos que a comunhão, a palavra e também o serviço, na obra de Deus, elas têm que andar juntas, unidas, né? A palavra grega, koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Ele usa o Salmo 133, e nunca do ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus. Isaías 41, Tiago 2,23, Moisés tenha falado com Deus face a face. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. João 15,14, a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho. 1 João 1,3, e com o Espírito Santo. Nós temos essa ideologia que, quando o Senhor Jesus fez a oração lá, rogando ao Pai, que assim como ele era um nele e o Pai era um nele, que eles fossem um neles. Então, quer dizer, é uma teologia, é uma união, entre uma comunhão entre o Pai e o Filho e também todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Nós precisamos entender que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, a alma, é sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Amém? Então, o segredo da igreja no Velho Testamento era que eles tinham tudo em comum. Eles viviam fazendo o trabalho para Deus no mesmo parecer, no mesmo modo, na mesma intenção. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. O texto sagrado diz que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Atos 4,32. Coração diz respeito ao centro da vida. A mesma inclinação à alma e a sede das emoções fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao Senhor. Então, essa era o motivo da igreja primitiva, ela andar de vento em popa, né? Serviço, né? O serviço trata-se de um termo que significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da minha missão. O tripé do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. Essa é uma das colunas que a igreja precisa ter para que possamos tanto pregar, ganhar almas, não é mesmo? É composto de palavra, também da comunhão após a aceitação e também do serviço para Deus. Nós precisamos, então, estar compostos, né, na igreja, de uma forma geral, nesse intuito, fazer a obra de Deus. Amém?